Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e hoje o nosso papo vai ser sobre o Candlestick e como a gente pode usar ele no nosso dia a dia. Roda a vinheta. Agora que a gente aprendeu um pouco sobre análise técnica, vamos falar sobre o Candlestick. O Candlestick foi criado no Japão no século XVIII e era usado principalmente para fazer trade no contrato futuro de arroz. Em português, muita gente chama o candle como vela, justamente pela tradução do inglês. A gente aqui vai tratar sempre como candle. Basicamente, o candle é formado por duas partes. O corpo, que é essa partezinha aí que normalmente a gente deixa colorida, e o pavio, que é essa parte em cima ou embaixo do candle, que normalmente é na cor preta ou na mesma cor do candle, mas que dá algumas informações muito importantes pra gente. O candle entrega basicamente 4 dados que a gente precisa ficar de olho. A abertura, que é o preço inicial do ativo quando o candle abre. A máxima, que é o maior preço que o ativo teve enquanto o candle estava aberto. A mínima, que é o menor preço que o ativo teve enquanto o candle estava aberto. E o fechamento, que é o último preço que o ativo teve enquanto o candle estava sendo formado. Aí pronto. Fechou o candle e mais pra frente a gente vai analisar os padrões desses fechamentos de candle e como a gente pode fazer trade baseado nisso. Com o candlezinho fechado, a gente vai ter 3 tipos dele. O de alta, que é quando o fechamento é maior do que a abertura, ou seja, valorizou o ativo nesse período. O de baixa, que é quando o fechamento é menor que a abertura, ou seja, teve uma desvalorização do ativo nesse período do candle. E aí, tem um terceiro tipo, que é quando não tem corpo, ou seja, o fechamento é exatamente igual à abertura. Esse é o doji, ou doji, cada um chama como quiser. Um cara bastante importante que a gente vai conversar muito sobre ele mais pra frente. Uma coisa para deixar bem claro e que muita gente acaba tendo dificuldade com isso é que um candle do gráfico de 5 minutos é formado, na verdade, por 5 candles do gráfico de 1 minuto. Assim como um candle do gráfico de 15 minutos é formado por 3 candles de 5 minutos, ou 15 candles de 1 minuto. Vamos dar uma olhadinha nisso no gráfico? Olha só, peguei os primeiros candles do dia de hoje para a gente poder conversar sobre isso. Antes da gente continuar, eu vou literalmente ignorar o resto do gráfico e vou apagar todos os outros candles e aproveitar para marcar os pontos do primeiro candle do 15 minutos aí pra gente. Tá vendo esse cara aí na tela? Ele foi o primeiro candle do gráfico de 15 minutos de hoje. Nota que a abertura dele foi ali no 96175. A máxima foi no 96215. A mínima foi no 95820. E o fechamento dele foi no 95995. Agora, eu vou mudar o time frame para 5 minutos e vamos dar uma olhadinha como foi a movimentação. Eu vou deixar as marcações do candle do 15 minutos para que a gente tenha uma ideia e verifique como é que funciona essa visualização entre os time frames. Agora que está no gráfico de 5 minutos, eu vou aproveitar para a gente conversar um pouco como é que foi a movimentação quando a gente estava olhando para esse gráfico específico. Percebe que a gente teve um candle forte de baixa logo no início do pregão e depois a gente teve um candle menorzinho de alta? No próximo vídeo, que a gente vai conversar sobre padrões de candles, eu vou te lembrar desse padrão. E aí depois nós tivemos esse terceiro candle que teve uma região de negociação maior e acabou fechando ali onde ficou marcado no gráfico de 15 minutos. Agora eu vou colocar no gráfico de 1 minuto e a gente vai ter uma ideia melhor ainda de como é que acabou rolando a montagem desse candle do 15 minutos. Olha só, foi essa a movimentação do mini índice enquanto estava rolando o primeiro candle do 15 minutos. Percebe agora, olhando o gráfico de 1 minuto, como o preço abriu lá em cima, testou aquela região do 96215 e depois caiu e foi testar aquela região do 95820. Depois disso, ocorreram várias movimentações, e se nós estivéssemos assistindo o mercado aberto, a gente iria ver exatamente a movimentação do candle enquanto as negociações estão ocorrendo. É importante citar esse tipo de coisa para que quando você estiver analisando o gráfico, você consiga compreender exatamente como foi a movimentação do mercado para a formação do candle. Analisar o gráfico paradinho é fácil e é por isso que a gente precisa aprender a respeitar o time frame que a gente está utilizando. Essa movimentação do preço vai dizer muito pra gente e principalmente qual que é o comportamento que o mercado está tendo naquele momento.
No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a teoria de Dow e dar continuidade no nosso curso grátis de análise técnica. Até a próxima e um abraço!